Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Pan American World Airways, ou simplesmente Pan Am. A companhia aérea norte-americana dominou o mundo e ficou conhecida, inclusive, como a Rainha dos Céus, mas acabou sucumbindo em 1991 em decorrência de má gestão administrativa, da queda do volume de passageiros em função da Guerra do Golfo e também do atentado terrorista de Lockerbie em 1988, que resultou na morte de 259 passageiros, além de 11 pessoas em terra. We are very sorry to advise you that Pan American Airways has suspended operations. All flights are canceled. A Pan American então encerrou suas atividades em 1991 e ainda hoje deixa saudades entre ex-funcionários, passageiros frequentes e entusiastas da aviação. Bem verdade, a companhia norte-americana vinha sofrendo com saúde financeira debilitada e sua frota de Boeing 747 já estava obsoleta e não eram raros os casos de voos em atraso por manutenção. Vale lembrar que os jumbos da Pan Am eram os primeiros fabricados no mundo. Fundada em 18 de março de 1927 por Juan Terry Tripp, efetuou seu primeiro voo em 28 de outubro do mesmo ano, quando um Fairchild FC-2 decolou de Miami para Havana, inaugurando assim seu primeiro serviço. A Pan American proporcionou um grande desenvolvimento da aviação, ajudou a criar grandes aeronaves, foi a primeira companhia a atravessar o Pacífico com o seu Martin 130 China Clipper, a primeira a voar para a Europa com o Boeing 314 para Lisboa e Londres, e muito contribuiu para o desempenho da aviação comercial no Brasil, pois após adquirir a NIRBA do Brasil, transformou-a em Pan Air do Brasil, que foi uma grande companhia brasileira e cujas aeronaves muitas vezes eram oriundas da própria Pan Am. Para o Brasil, a Pan Am voou com diversas aeronaves. Poderíamos citar DC-3, DC-4, DC-6, DC-7B, Boeing 720, Boeing 707, Boeing 747SP, DC-8, TriStar e 747. Se hoje nós temos torres de controle, estações meteorológicas e auxílios à navegação para voos por instrumentos, devemos isso à Pan Am, que criou sistemas e serviços em prol da segurança de voo. Aliás, a companhia norte-americana sempre foi sinônimo de confiabilidade e também de glamour. Lembro nos idos dos anos 70, quando eu viajava com a minha família ao Rio de Janeiro, que a gente se hospedava no mesmo hotel que a Pan Am utilizava para o pernoite dos tripulantes, e a gente sabia exatamente a hora que pilotos e comissários de bordo, em uniformes impecáveis, adentravam ao lobby do hotel. O burburinho dava lugar ao silêncio e os olhares se voltavam para os tripulantes. Época de ouro da aviação, que foi muito bem retratada na minissérie Pan Am, que foi produzida pela Sony Pictures Television e exibida pelo canal ABC entre 2011 e 2012. Pan Am é simplesmente um ícone da aviação mundial. A Pan Am introduziu rotas internacionais
fantásticas com os hidroaviões, depois com os 377 Stratocruiser, fez os primeiros voos a jato com 707, encomendou 707, DC-8, fez com que a aviação mundial expandisse, fez com que a Boeing projetasse o Boeing 747. O que a Panam não fez, né? Os pilotos da Panam eram considerados embaixadores americanos, todo mundo naquela época sonhava em ser piloto Panam. Tinha, claro, as outras empresas, mas a Panam é uma empresa fora da curva. Fez o prédio icônico em Nova York, onde hoje, ali no centro de Manhattan, né, funciona a MetLife. Quer dizer, a Panam era uma empresa assim, de primeiríssima linha. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido voar na Panam 2 vezes, um 747 e um TriStar do Rio de Janeiro, no final dos anos 80. E vou aqui trazer uma lembrança e uma dica para todo mundo que gosta de Panam. Quem que puder estar em Key West, nos Estados Unidos, existe um bar na cidade que é propriedade da Kelly McGillis, que é aquela atriz do Top Gun com o Tom Cruise, e esse bar funciona no imóvel que foi o primeiro escritório da Panam no mundo, quando ela ainda era uma empresa que funcionava ali com voos para Cuba.
Essas cenas dos aviões da Panam em Nova York são simplesmente fantásticas. Eu achei por bem compartilhá-las com vocês aqui no canal Asa. Essas cenas foram capturadas a partir de um DVD chamado John F. Kennedy International Airport Classics, produzido pela Air Utopia, que é uma empresa norte-americana especializada em produzir DVDs voltados para entusiastas da aviação. Eu tive a oportunidade de voar em alguns aviões da Panam, incluindo o Boeing 707, o Boeing 747, o 747 SP e também o Boeing 727. E assistir a vídeos como esse de Nova York sempre remete a um clima de nostalgia. Falar do Panam é muito fácil para mim, são boas lembranças. Eu lembro dos números dos voos, era o 440 e o 441 que chegava, eram 747, então a gente, como controlador, ficava muito contente de receber e todos tinham o maior prazer em falar com o Panam. Foi uma época muito bacana, para mim foi a época de ouro da aviação, ali a Panam era a rainha ali do aeroporto e pousava com o 747, era muito bacana mesmo, só tenho boas lembranças. Tão boas lembranças que eu acho que eu tenho em casa, guardado, a última ficha de progressão de voo do Panam 440. E eles tinham o nome, o prefixo deles era Clipper. Era muito bacana mesmo. Boa época, boas lembranças, sempre. Clipper 440, we're sparking 050, proceed out to 098 radio, climbing to 270 and we'll call passing 130. A Panam operou 3 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos. Um voo para Miami, com escala no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, com Boeing 747, um voo sem escalas para Nova York, também com Jumbo, e ainda um voo non-stop para Miami, com Airbus A310. Os frequentadores assíduos do antigo terraço panorâmico de Guarulhos, os integrantes da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, esperavam com ansiedade os pousos dos aviões Clippers. Nós tivemos a oportunidade ainda de visitar o Jumbo no voo inaugural para Nova York e ainda o Airbus A310 no voo inaugural para Miami, a convite do gerente da base, na época o Sr. Vitor Ferrarin. E ainda um grupo de 40 entusiastas da ETA foi convidado para participar de uma visita ao Jumbo no pátio remoto, com direito a lanche a bordo e ainda uma exibição do cinema no 747. Eu lembro a primeira vez que eu vi um avião da Panam e foi também a primeira vez que eu vi um 747. Eu morava em Campinas, eu devia ter uns 12 anos de idade, e eu fui em Viracopos. Na época a Panam fazia os voos até o Rio de Janeiro e depois Rio de Janeiro a Viracopos, não existia o aeroporto de Guarulhos. Então eu lembro a primeira vez que eu vi um 747 e era muito interessante que no aeroporto de Viracopos os aviões paravam bem perto do Belvedere, né? Então dava para ver aquele avião impressionante de perto ali, né? E na época de pico, época de verão, chegava até 2 747s ali em Viracopos. Era muito impressionante, foi a minha primeira impressão, primeira vez que eu vi um 747. Muitos anos depois eu acabei viajando para os Estados Unidos, a primeira vez na vida, viajei de Panam. Na época pegava um avião da Transbrasil em Congonhas, ia até o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro pegava o avião da Panam, e eu lembro que daí eu conectei em Miami para um voo para Houston, que era da National, que era uma companhia que fazia voo doméstico que a Panam tinha comprado. 10 anos depois eu acabei viajando mais 2 vezes com a Panam para Nova York, né? Na época a Panam também vinha com um avião até São Paulo e depois de São Paulo até o Rio, e no Rio dividia, parece que haviam 2 voos, um para Miami e um para Nova York. Então fui as 2 vezes do Rio de Janeiro para Nova York. Mas uma coisa interessante da Panam que muita gente não sabe é que a Panam realmente foi uma pioneira. A Panam começou com os flying boats, porque não tinha aeroporto, tinha pouca infraestrutura. A Panam desenvolveu muita da infraestrutura de aeronavegação, de aeroportos que a gente vê hoje. A Panam, na época, voou para lugares que não tinha essa infraestrutura. Eles que começaram, eles que montaram muitas coisas na área de aeronavegação, na área de aeroportos, a Panam.
Certamente o encerramento das operações da Pan American em 1991 trouxe uma tristeza generalizada ao redor do mundo, especialmente para os funcionários que se viram órfãos de uma hora para outra e precisariam recomeçar suas carreiras profissionais em companhias aéreas congêneres. Difícil, mas não impossível. Sobram apenas a nostalgia e a saudade de uma época de muito glamour na aviação, como recorda a comissária Nívia Nascimento, que é uma das poucas brasileiras que tiveram o privilégio de voar nas asas da Pan American World Airways. Obrigada pelo convite para falar sobre a Panam, empresa que eu comecei a voar há 28 anos atrás. Sou da turma 15 de 1990. Éramos um grupo de 10 brasileiras para fazer um curso de 5 semanas, sem folga, nota mínima 9 em todas as provas para poder passar, que todas essas provas eram eliminatórias. Junto conosco teve uma comissária inglesa chamada Penny Campbell. Ela falava um pouco de português. A função dela, tirar nossas dúvidas com os termos técnicos. Ela fez o curso todo conosco e se hospedou no mesmo hotel. A gente tirou a carteira do A300, do A310, do 727 e do Queen of the Skies 747. Experience is knowing what to do. We've done it all before, over and over and over. Experience to get you where you're going, 'cause we've been there before. Fly with the people who know. You can't beat the experience. You can't beat the experience. Experience is taking care of you. We've taken care before, over and over and over. Experience is 50 years of flight.